Salve, salve! Tudo tranquilo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, dia 21 de maio, nós estamos começando qual aula? Vem comigo aqui, ó. Aula de número 5, INSS, e eu quero, dentro desse tema, lembrar que na aula passada eu parei aqui, ó, exigibilidade, que é uma coação indireta, e executoriedade, que é uma coação direta. Lembra? Nós paramos aqui, fizemos ali os macetinhos com as cores, para que você que tem memória fotográfica ou que ainda não se utiliza de memória fotográfica consiga melhorar cada vez mais o seu aproveitamento e a sua lembrança da matéria estudada. E aí eu quero que você visualize o seguinte: exigibilidade. O que é exigibilidade? Vamos lá? Exigibilidade acontece quando a administração pública cria unilateralmente uma obrigação ao particular. Exigibilidade acontece quando a administração pública unilateralmente cria uma obrigação ao particular. Aí você fala, Barbieri, quando é que eu visualizo isso? Uma obrigação ao particular. É o caso da multa. O melhor exemplo aqui é a multa. Aí você fala, pois não, vamos lá então, vamos compreender. Eu estaciono meu carro num local irregular. Vem o agente de trânsito, vem o fiscal, lavra o auto de infração e aplica a multa. Multa é uma obrigação de pagar. A multa nada mais é do que uma obrigação criada unilateralmente pela administração. A administração não quer saber se eu concordo, se eu discordo, nada disso. A administração não está nem aí para a minha opinião. A administração multa e ponto final. Agora eu lhe pergunto, quando a administração pública multa, por si só, quando ela coloca ali a multa no meu veículo, quer dizer então que o meu carro deixou de estar estacionado em local irregular? Você fala, óbvio que não. O carro continua estacionado em local irregular. Perfeito. O que acontece? Acontece que agora eu tenho que ter uma característica a mais para desconstituir aquela irregularidade. Vem comigo aqui, ó. Quando nós trabalhamos com a exigibilidade, perceba que na exigibilidade, o que nós trabalhamos? Nós falamos que a administração pública, ela unilateralmente criou. Então, a administração pública, o que ela fez? Ela cria uma obrigação ao particular. Perfeito. A administração pública, então, criou uma obrigação ao particular. Isso é multa, né? Na executoriedade, o raciocínio é outro. Por quê? Na executoriedade, funciona assim, ó. A administração pública desconstitui, ou seja, rompe, ela aniquila com a irregularidade, do ponto de vista material. Ou seja, aquilo que estava irregular, aquilo que estava de forma totalmente contra a lei, não é mais só uma multa. Agora eu vou desconstituir aquela irregularidade. E quando eu desconstituo essa irregularidade, é muito mais do que criar uma obrigação só de pagar, por exemplo. Vamos voltar no exemplo do carro. Eu estaciono meu carro em local irregular e o que acontece? A administração vem lá e multa. Quando a administração pública multa, eu continuo com o carro em local irregular.
No segundo momento, a administração vem e guincha o meu veículo. Quando a administração pública guincha o meu veículo, aí sim nós estamos falando de executoriedade. Então, muito cuidado para você não confundir a exigibilidade com a executoriedade. Você deve pensar, Barbieri, mas por gentileza, então, vamos para um outro exemplo. Com toda certeza. Próximo exemplo. Imagina que numa rua sem saída, particulares moram lá e resolvem, por si, fazer um condomínio. A rua é sem saída mesmo. O que eles fizeram? Aquela rua que era pública, que é um espaço público, virou espaço de alguns particulares. Colocaram uma cancela, colocaram ali uma guarita e nós temos a materialização de uma irregularidade. A administração pública passou, olhou para aquilo e falou, não, só podem estar de brincadeira. O que a administração fez? Multou. Quando a administração multa, ela cria unilateralmente uma obrigação, exigibilidade. Aí você diz, mas Barbieri, ela impôs a multa. Quando ela impôs, é coercibilidade, é a imperatividade. E ela disse o seguinte, olha, 30 dias para retirar essa guarita, 30 dias para retirar essa cancela. Ou eu volto e resolvo. 30 dias depois nada aconteceu. A administração pública volta e faz o quê? Demoliu a guarita, retirou a cancela. Agora ela não fala mais de exigibilidade, agora ela fala de executoriedade. Fácil, perfeito, tranquilo. Então, ótimo. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Eu posso ainda somar a exigibilidade com a executoriedade. Posso, eu estava aqui na letra E, no ponto de número 3. Então, agora eu vou abrir aqui, a seguinte análise. Exigibilidade mais executoriedade pode aparecer na sua prova o quê? É igual a autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Olha que interessante. Na sua prova pode aparecer exigibilidade e executoriedade? Pode, sem problemas, já visualizamos. Mas na sua prova também pode aparecer autoexecutoriedade? Pode, perfeitamente. E a autoexecutoriedade vai se manifestar em exigibilidade e executoriedade. Lembrando que a autoexecutoriedade, ela advém de duas situações. Ou quando existe previsão em lei, ou em situações de emergência. Então, olha que interessante. Quando eu falo da autoexecutoriedade, ou ela advém de uma situação, de lei, tem previsão em lei, ou ela advém de uma situação emergencial. Um dos dois, tá bom? E claro, se perguntarem para você, a autoexecutoriedade, ela é uma característica de todo e qualquer ato administrativo? Não, não é uma característica de todo e qualquer ato administrativo. Perfeito? Fácil? Então vamos para frente agora, vamos aqui para o ponto de número 4. Vou trabalhar com a autotutela, também conhecida pela súmula 473 do STF, também conhecida pelo artigo 53 da Lei 9784 de 99. Veja só, o nome do nosso objeto de estudo agora é autotutela. Tutela é proteção, então a administração pública se autoprotege. Isso.
Em outras palavras, a administração pública atua sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. A administração pública atua sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Em outras palavras, quer dizer então que a administração pública atua por si só? Perfeito. A administração pública atua por si só. Viu só? Então, quando eu falo de autotutela, você de imediato visualiza isso. A administração se autoprotegendo. Mas, claro, nós precisamos melhorar esse raciocínio. Então, vem comigo aqui e vamos montar esse quadro resumo que vai lhe salvar no dia da prova. Vem para cá, olha aqui. Vamos montar o nosso quadro. E ele fica da seguinte forma. Porque quem e ainda efeitos. Por que, quem e efeitos? O que mais que temos que visualizar? Vamos colocar aqui, ó. Eu vou usar em vermelho anular e vou usar em azul revogar. Pronto? Então monta comigo o quadro, qualquer coisa, pausa a aula e aí você volta já, monta aí e você já volta. Senão, esse material todo, como eu lhe disse, vai para você. Por que anula? Quem anula? Quais são os efeitos da anulação? Por que revoga? Quem revoga? E quais são os efeitos da revogação? Vamos por etapas. Vamos começar com anular a anulação. Por que anula? Porque existe um vício, existe um defeito de ilegalidade. Existe um defeito de ilegalidade. Ótimo. Aí eu pergunto para você, quem é que anula? Muito cuidado com essa pergunta. Quem é que pode anular ou quem é que deve anular? Quem deve anular, cuidado, pegadinha, é dever. Tanto a administração pública quanto o poder judiciário. Quem é que deve anular? Tanto a administração pública quanto o poder judiciário. Beleza, bem bacana. Quais são os efeitos da anulação? Os efeitos são ex tunc. Sabe por quê? Você vai marcar para mim aqui, ó. Vamos lá, pega lá o nosso marca-texto. Marca o T. Por que eu estou marcando com você o T? Tudo é apagado. Tudo é apagado. Já lhe explico. Aproveita e faz a marcação aqui também. É o T de tudo é apagado. Olha que perfeito. É assim que eu trabalho com a anulação. Aí você pergunta, mas Barbieri, e a revogação, o ato de revogar? Como é que nós visualizamos? Agora as coisas mudam um pouquinho. Sabe por quê? Porque para revogar, não é essa. Para revogar, por que revoga? Porque existe uma inconveniência ou uma inoportunidade. Inconveniência ou uma inoportunidade. E aí nós temos um outro desdobramento muito legal. Quem é que revoga? Quem é que, agora sim, quem é que pode revogar? Quem pode revogar é a administração pública. Quem pode revogar é a administração pública. E perceba, só a administração pública. Aí você diz, Barbieri, na anulação, tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário devem anular. Isso mesmo. Perfeito. Já na revogação, só a administração pública pode. Quando o ato se tornar inconveniente, quando o ato se tornar inoportuno. E quais são os efeitos? Bem fácil. Os efeitos são ex nunc. Você vem aqui com marca-texto e agora você vai marcar o N. O
que diz esse N? Vem aqui, ó. O N diz: não retroage. Em outras palavras, não vai ao passado. Não pode ir ao passado. É da revogação para o futuro. Marco N também. Ah, pronto. Olha que fácil. Então, esse quadro, eu quero que você entenda que ele possivelmente aparecerá na sua prova. Esse quadro, ele quando cai, a banca examinadora gosta de inverter as posições. E esse cuidado eu quero que você tenha. A banca examinadora vai, por exemplo, tirar a ilegalidade do anular e colocar no revogar. Vai falar que os efeitos da revogação são ex-tunc e da anulação são ex-nunc, ou seja, tentará aqui misturar as informações. Cuidado, tá? Esse é o resuminho que você encontra na súmula 473, que você encontra no artigo 53 da Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Perfeito? Agora, dessa tabela, nós temos algumas perguntinhas. Vem comigo aqui, ó. Primeira pergunta é a seguinte: todo e qualquer ato pode ser revogado? Todo e qualquer ato pode ser revogado? O que você me diz? Todo e qualquer ato pode ser revogado? Não. Nem todo e qualquer ato pode ser revogado. Vamos lá? Atos vinculados, vamos aprender daqui a pouquinho. Atos vinculados. Atos consumados, também chamados de exauridos. Atos consumados, vou tirar a barra aqui e colocar ou exauridos. E ainda, atos que geraram direito líquido e certo. Atos que geraram direito líquido e certo não admitem revogação. Anota isso para mim. Atos vinculados, atos consumados ou exauridos, atos que geraram direito líquido e certo não admitem revogação. Perfeito? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte: tem prazo para revogar? Aproveitando, anota aqui embaixo. Tem prazo para anular? Então, a diferença entre a revogação e a anulação. Tem prazo para revogar, Barbieri? Não existe prazo para revogar. O ato que se tornou inconveniente ou inoportuno pode ser revogado a qualquer tempo. Não existe prazo para revogar. Aí você pergunta, Barbieri, e tem prazo para anular? Para anular, sim. Tem prazo, sim. 5 anos para os atos que, de alguma forma, trouxeram um benefício. 5 anos para os atos que, de alguma forma, trouxeram um benefício ao agente. Então, prazo para revogar não existe. Prazo para anular, 5 anos. E mais, todo e qualquer ato pode ser revogado? Isso é afirmativa clássica. Se for, por exemplo, a FCC confirmando, já que foi a banca do edital anterior, vai falar para você que todo e qualquer ato pode ser revogado. Não caia nessa pegadinha, porque você já sabe que atos vinculados, atos consumados ou exauridos, atos que geraram direito líquido e certo, não podem ser revogados. Fácil? Vamos na sequência, vamos para o ponto de número 5. Agora, no ponto de número 5, nós vamos falar da classificação dos atos administrativos. Vamos lá, classificação dos atos administrativos. E eu começo a nossa classificação pelo ato discricionário. Olha que legal. Começo a nossa classificação pelo ato discricionário. Aí você tem que analisar todo o sistema de um ato discricionário. Vamos então.
Primeira informação. Ato discricionário é aquele em que eu analiso, no caso concreto, a conveniência ou a oportunidade. Então, no caso concreto, eu visualizo se o ato é conveniente, se o ato é oportuno. Fácil. Perfeito. Depois disso, falar de discricionariedade é falar de liberdade. Então, no caso concreto, imagina só. Eu vou construir um posto de saúde, ou vou construir uma creche, ou vou construir um módulo da polícia militar. Você fala, poxa, Barbieri, saúde, educação e segurança são temas fundamentais na sociedade. Perfeito, concordo com você. Mas a pergunta que eu lhe fiz é, o que eu vou construir? Você fala, puxa, tem que ver o caso concreto, tem que visualizar qual é a necessidade maior ali. Isso mesmo, o ideal seria construir os 3, mas não tem dinheiro para tudo isso. Então nós temos que visualizar o caso concreto. Visualizando o caso concreto quer dizer que eu permito aquilo que diz respeito a uma análise discricionária, com margem de liberdade. Qual é a pegadinha? Vão falar para você que essa margem de liberdade é absoluta. Não é não. A margem de liberdade aqui, ela é relativa. E por que essa margem de liberdade é relativa? Quem é que confere essa margem de liberdade não é a vontade do administrador. Quem confere a margem de liberdade é a lei. Quem confere a margem de liberdade é a lei. Perfeito? Fácil? Então visualiza, por gentileza, que no ato discricionário eu posso encontrar a afirmativa falando de conveniência ou oportunidade, eu posso encontrar a afirmativa falando de margem de liberdade, mas cuidado, que essa margem de liberdade é relativa, porque é a lei que fixa o parâmetro mínimo e máximo. Aí você diz, então, Barbieri, nesse papo de ato discricionário pode surgir também aquela palavrinha clássica, né? Mérito. Pode surgir o mérito. Aí você pergunta, afinal de contas, o que é o mérito? Vem comigo aqui, ó. Falar de mérito é falar de liberdade. Falar de mérito é falar de liberdade. E falar de liberdade, por sua vez, é compreender o quê? É compreender o M do motivo. Então, quais são os elementos, né, do ato administrativo? Quais são, dentro do FIFOCOM, os elementos ou os requisitos que compõem o mérito do ato administrativo? Fácil. O motivo e também o objeto. O motivo e o objeto. Sabendo disso, nós vamos aqui marcar o M de motivo e também o O do objeto. Então, qual é o ato que possui mérito? O ato discricionário. E o que é o mérito? É o motivo e o objeto. E o conceito de mérito qual é? É liberdade. Fácil. Aí, para a gente concluir o estudo do ato discricionário, pode ser que apareça para você isso aqui, ó. Ato discricionário é diferente de ato arbitrário. Ato discricionário é diferente de ato arbitrário. Você diz, Barbieri, não entendi. O ato discricionário é aquele que faz o quê? É aquele que respeita a lei. E o ato arbitrário? O ato arbitrário, ele ofende a lei. Ah, então enquanto o ato discricionário ele está dentro dos limites da lei, o ato arbitrário ofende a lei.
Isso mesmo. Vamos ao exemplo? Suspensão do servidor público federal vai de 1 até 90 dias. Então, dentro desse limite, eu tenho uma certa margem de discricionariedade. E o que seria a arbitrariedade? Bom, de 1 até 90 dias, não é? Estamos aqui com os nossos limites. De repente, eu não vou me satisfazer suspendendo o servidor por 90 dias, eu vou extrapolar. Aí eu venho e suspendo o servidor por 110 dias. 110 dias ofende os limites da lei. Se ofende os limites da lei, o ato é arbitrário, então logo o ato é nulo. Ato arbitrário é ato nulo. Viu só que beleza? Ato arbitrário é ato nulo. Perfeito. Bom, conforme nós visualizamos a letra A, existe uma margem de liberdade para o administrador. Existe, está fácil. Mas nós temos que visualizar também a letra B. A letra B é o oposto. Agora eu falo de um ato que ele é vinculado. Aí você diz, Barbieri, e o que é esse ato vinculado? No ato vinculado, eu não tenho margem de liberdade. Não existe margem de liberdade. Não existe margem de liberdade. O que o homem público, o que o administrador deve fazer? Deve cumprir a lei nos termos da lei. Então, cumpra-se a lei nos termos da lei. Por quê? Porque não existe qualquer margem de liberdade. Cumpra-se a lei nos termos da lei. Então, no ato vinculado, lembra que eu falei para você que não é todo e qualquer ato que pode ser revogado. Um dos exemplos é o ato vinculado. O ato vinculado não pode ser revogado por quê? Porque não existe como analisar conveniência, não existe como analisar a discricionariedade. Por quê? Porque não existe margem de liberdade. Olha só, não existe margem de liberdade. Tem que cumprir a lei nos termos da lei. Fácil. Entendeu? Então, essa é a primeira noção entre um ato discricionário e um ato vinculado. Mas por desencargo de consciência, eu vou pedir para você também fazer uma gentileza. Qual é a gentileza? Eu vou pedir para você montar uma tabela junto comigo. Ó. Vamos aqui colocar a tabelinha. E analisar os elementos, analisar aqui os elementos. Opa, que beleza, apaguei tudo. Analisar os elementos do FIFOCOM quanto a um ato discricionário e quanto a um ato vinculado. Fácil? Então, coloca aqui para mim, ó, puxa aqui uma linha, aí aqui você coloca FIFOCOM. Olha que beleza. FI de finalidade, forma, competência, objeto e motivo. Na nossa próxima aula, nós trabalhamos com todos eles. Então, na próxima aula, eu falo de finalidade, forma, competência, objeto e motivo e vamos comparar o ato vinculado com o ato discricionário. Um grande abraço para você, fica com Deus, excelentes estudos e a gente se vê. Até lá!